parte do grupo Casa da Acolhida, morrendo de saudade, viu? Hoje eu venho fazer uma breve reflexão sobre o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, o item 7, tá? Trabalho. Vamos lá. Se nos propomos retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se aos os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro de justa emancipação e, sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. O usuário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas, igualmente, o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada, em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho e obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atentarmos ao prazer de servir. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido ao esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Cativo embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, porém, desde a terra, fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre o espelho da própria alma ao reflexo da esfera divina. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe. O concurso, porém, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. A prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamo-nos no acre isolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto à criatura consciente da verdade. Compreende que a ação do bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu,
que nos rodeia a espalhar-se por toda parte. Voltando aqui ao início. Esse texto é maravilhoso, maravilhoso. Porque busquei no Aurélio o significado da palavra trabalho, né? E lá se descreve o seguinte: é o conjunto das atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. E no passado o trabalho era considerado feito de quem era relegado, né, à sociedade. Estava à margem da sociedade. Então, as pessoas que tinham condições financeiras, né, jamais conseguiam ver o trabalho dessa forma que nós vemos hoje. Graças a Deus nós evoluímos, né? Que bom que nós evoluímos. E Emmanuel coloca de uma forma assim impressionante, assim incrível, porque ele coloca aqui: se nos propomos a retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. O interessante, assim, como é forte essa questão da autoiluminação através do trabalho, mas aqui o trabalho que ele retrata é o serviço ao semelhante, é o prazer de servir, né? Ele coloca isso assim muito forte, que o servir desinteressadamente seria a nossa principal meta. Através desse serviço desinteressado, nós vamos espelhar, né, essa luz divina e vamos atrair irmãos, né, interessados no bem comum também. E aqui ele coloca claro também, porque não adianta, né, a gente abraçar esse conhecimento, né, entender sobre o trabalho e querer saber e querer se aprofundar e agir por agir, né? Não adianta agir por agir, porque ele deixa claro aqui que as regiões infernais, né, vibram repletas de movimento, né? Mas esse movimento é um movimento interno, um movimento do coração. É quando a gente compreende a necessidade de servir, a importância e a alegria, né? Eu acho que mais do que nunca, quando nós encontramos alegria em servir, aí a gente encontra esse espelho divino em nós. E aqui ele fala, né, sobre as nossas contingências naturais do plano terrestre, né, que nós temos que buscar o alimento, que buscar as condições de vida e tudo mais para a nossa subsistência. Mas eu sinto assim que mesmo nessa busca por subsistência, nós podemos trabalhar servindo, né? Em outro livro, não me lembro qual, uma definição de trabalho era que toda ocupação útil significa trabalho. Então, o nosso modo de pensar, de ver, de falar, de ser, também é trabalho, porque em todos esses sentidos nós podemos contribuir para o nosso ambiente, nós podemos servir através desses sentidos, né? O uso da palavra, o bom uso da palavra, o bom uso do pensamento, porque nós podemos engrossar as fileiras daqueles que ajudam a espiritualidade, nas asepsias de ambientes, na cura dos enfermos, na cura de nós mesmos, né? Então, quando a gente entende, quando a gente sente, né, essa alegria em servir, em levantar de manhã e pensar: hoje eu vou para o trabalho, mas acima de tudo eu vou servir a Deus, né? Eu quero que Ele se manifeste através de mim, das minhas expressões, e por onde eu passar, né, eu gostaria de deixar um rastro de bondade, de serviço, de amor, de transcendência. Então, todo o trabalho que eu realizar no dia, ele pode ter um significado diferente, né? Um significado mais profundo,
tudo que nós fizermos, eu entendo que deva ter um significado mais profundo, não só material, não só a troca material, como Emmanuel diz, né? Aqui ele fala que o trabalho, ação, transforma o ambiente. O trabalho, serviço, transforma o homem. Né? Então, nós trabalhamos, né, agimos, transformamos o ambiente que nos toca, mas o serviço transforma o homem. Então, essa alegria em servir, né, esse entendimento de que servir é bom e é algo que enriquece nossa alma, né, aí nós passamos a abraçar outra conotação, a ressignificar a nossa vida, o nosso concurso espontâneo, né, no decorrer do dia a dia. Então, o nosso dia a dia pode ser muito mais rico, os nossos pensamentos mais produtivos, os nossos sentimentos bem direcionados, né? Tudo isso é trabalho. E não perdermos também, né, nenhuma oportunidade de auxiliar alguém, de estender a mão, de sorrir, né, de dar uma palavra amiga. Aqui ele coloca que a prestação de concurso espontâneo sem qualquer base de recompensa desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. Quer dizer, nós o tempo todo recebemos, né, essa bondade celestial e nós podemos devolver para a natureza, devolver para os nossos irmãos esses recursos que Deus nos dá todos os dias sem exigir nada em troca. E a nossa atitude, ela deve ser igual ou próxima da atitude da divindade, do agir desinteressadamente, né? Do servir simplesmente pelo desejo sincero do coração de prestar algum serviço, de ajudar alguém, de fazer algo pela economia da vida. Aqui ele fala, nos ciclos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela que se rende por livre vontade. Então, que nós, né, abracemos o trabalho. Me lembrei da irmã Veneranda, né, que trabalha muito, muito mesmo. Então, é um exemplo de muito trabalho. E a espiritualidade que o tempo todo está ao nosso lado, o tempo todo está nos campos de trabalho, servindo, né, com alegria, se esforçando, ajudando e cooperando a natureza, né, em todos os sentidos. E aqui ele coloca no final, né, por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu, que nos rodeia, a espelhar-se por toda parte, né? É interessante que todas as lições de Emmanuel, todas as lições que eu pude estudar com ele até agora, né, do livro Pensamento e Vida, ele coloca a vontade como o principal meio de evolução em todos os sentidos, né? E o bom uso da vontade é um gatilho, né, que nos acende para a vida superior, né? E é uma força muito grande que nós temos e que devemos buscar utilizar bem, né? E acho interessante que ele coloca o tempo todo o espelho, né? Através do trabalho, né? Através do trabalho não, através do ato de servir, né, avança para os cimos da imortalidade radiosa, né? Então aí ele troca a palavra trabalho por servir, né? E é o que nós devemos refletir hoje, né? Sobre trabalhar e sobre servir. Onde nós estivermos, nós podemos servir.
não é mesmo? Então é isso, pessoal, são essas breves reflexões e vamos pensar nelas, tá? Um grande beijo. Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.